Olá pessoal, então vamos tratar hoje de serviços públicos. Serviços públicos é uma matéria que é uma matéria pequena, matéria que você consegue aí, em pouco tempo você consegue estudar, consegue finalizar esse conteúdo, não é tão extensa igual a matéria que a gente viu de organização administrativa, que demanda vários encontros, matéria de atos que demanda vários encontros, a parte mais teórica, não. Serviços públicos é uma matéria que ela é bem enxuta e a gente consegue, em poucas aulas aqui, a gente consegue matar o assunto todo e as questões que vão cair na sua prova. Questões que caem em prova de serviços públicos, vai perguntar geralmente quais são os princípios aplicáveis ao serviço público, vão perguntar para vocês como que o Estado faz a delegação de um serviço público para o particular, que é mediante concessão, mediante permissão e mediante autorização, e a diferença desses três institutos. E vão perguntar algumas disposições mais específicas da Lei das Concessões e Permissões, que é a Lei 8987/95. A gente vai ver isso aqui, que é o ponto principal para a sua prova. Então vamos começar? Serviços públicos. E antes de tudo, vamos entender, vamos saber o que é serviço público. Pessoal, olha só, se perguntassem para você, olha, o que é um serviço público? Me dê um conceito. Você saberia conceituar agora o que é serviço público, assim, de bate-pronto? Você consegue conceituar o que é serviço público? Eu tenho certeza que você está pensando em me dar um exemplo. O serviço público é chegar a luz em casa, é a segurança pública, é a saúde, é a educação. Sim, você está me dando, talvez, aí, exemplos. Eu quero saber um conceito. Defina para mim serviço público. Tem alguns conceitos que são difíceis você trazer definição, não é? Se eu perguntar para você, me defina o que é o amor, olha só que abstrato. Todo mundo sabe o que é o amor, acho que todo mundo já sentiu isso. Mas você consegue definir assim de bate-pronto o que é amor, o que é felicidade? São conceitos que são difíceis. Serviço público é a mesma coisa. É difícil você conceituar o que é serviço público e o que não é. Porque isso vai ter muita relevância para nós. Porque serviço público é uma atividade que é uma atividade do Estado. Se eu definir que aquela atividade ali é serviço público, ela vai ter um tratamento totalmente diferente de uma atividade que não é serviço público e é uma atividade que vai ficar para o particular. Então, essa já é uma consequência. Quando eu disser e definir que aquela atividade é serviço público, ela passa a ser uma atribuição, ela passa a ser uma obrigação do Estado prestar. E tem outra, aquela atividade ela vai ser retirada do particular. Como assim, professor? O particular não pode prestar serviço público? Pode, só que na verdade o Estado tem que fazer alguma formalização atribuindo para o particular prestar aquele serviço público. Não é assim chegar e prestar. O Estado vai ter que fazer uma formalização entregando para ele a execução de um serviço. Por quê? O dono do serviço, quem tem essa chamada titularidade, é o Estado, é a ele quem cabe prestar serviço público. Particular vai poder prestar, se receber por concessão, por autorização ou mediante permissão. E tem serviços públicos que são indelegáveis de execução pelo particular. Não dá nem para delegar. Segurança pública, por exemplo, são serviços que são indelegáveis, que são do Estado. Então é importante a gente saber o que é serviço público e o que não é. Nós temos um conceito hoje, que é um conceito que a doutrina aceita, que é esse aqui que está na tela. Vem conferir comigo, olha só. O que é serviço público, pessoal? É toda atividade que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio dos seus delegatários, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades, podemos colocar aqui, ou as comodidades da sociedade, sob regime jurídico total ou parcialmente de direito público. Então, olha aqui, pessoal, atenção aqui, ó. Olha aqui. O que é serviço público, então? É toda atividade que a lei assim determinar. Em razão da falta de um conceito realmente preciso para saber o que é serviço público e o que não é, hoje adota-se a teoria, coloque aí, teoria formal ou teoria formalista. O que é a teoria? Olha aqui, ó, o que é a teoria formal ou teoria formalista do serviço público, hein, pessoal?
Teoria formal ou formalista é aquela que vai dizer serviço público é toda atividade que a lei assim definir. Então, para saber o que é serviço público e o que não é a lei que vai trazer a definição. Se a lei disser essa atividade é serviço público, assim ela vai ser tratada. E se aquela atividade é serviço público, ela vai ser sujeita aos princípios de não sofrer interrupção, que é a continuidade, de ser prestado com eficiência, com segurança, com continuidade, que tenha preços acessíveis para quem vai obter aquele serviço, diferentemente da atividade, que é a atividade empresarial, comercial, que não é serviço público. Então, hoje adota-se a teoria formal ou formalista. Serviço público é tudo aquilo que a lei assim definir e vai ser prestado ou pelo Estado diretamente ou delegado para particular, por concessão, permissão ou autorização, e para satisfazer o quê? As necessidades ou então as comodidades da sociedade. Então, você pode pensar serviço público de transporte coletivo. É uma necessidade? É uma comodidade? É uma comodidade. A gente conseguiria viver sem transporte coletivo? Sim, conseguiríamos. A gente não tinha no passado, há muitos anos atrás, as pessoas que não existia transportes, as pessoas atravessavam o deserto, viajando dias e dias sem transporte coletivo. Evoluiu, transporte coletivo é uma comodidade para a sociedade e é considerado serviço público. Agora, tem serviço que é necessário, é essencial, sem o qual a sociedade não consegue nem viver sem aquele serviço. Por exemplo, saneamento básico é uma questão de necessidade da sociedade. Então, olha só, cuidado, porque no passado era a teoria essencialista, que ela não prevalece mais. Teoria essencialista dizia assim: serviço público são atividades essenciais para a sociedade. Só que não é assim mais. Hoje em dia não importa se é uma atividade essencial ou apenas uma comodidade, se a lei disser que é serviço público, assim ela vai ser tratada. Não importa se é prestado pelo particular ou se é prestado diretamente pelo Estado. Tem que ser tratado conforme tem que ser o serviço, seguindo todos os seus princípios, tudo bem? E essa atividade, que é serviço público, vai ser executada sob regime total ou de forma ou parcialmente pelas regras do direito público. Então, isso que é serviço público, toda atividade que a lei assim vier fazer a definição. Então, a gente já sabe como definir o que é serviço público e o que não é, fechou? Agora, princípios do serviço público, qual nós temos aí? Na tela, a gente vai retirar esses princípios aqui do artigo 6º da Lei 8987/95, que é a lei das concessões e a lei das permissões. Essa lei aqui ela vai trazer no seu artigo 6º alguns princípios. Para você lembrar na hora da prova, tem esse mnemônico aqui, COCOMO, GECÉ atua com eficiência. COCOMO, GECÉ atua com eficiência. Então, COCOMO, GECÉ atua com eficiência. Tem que dar aqui uma breve gaguejada no início, viu, pessoal? Uma breve gaguejada. Não é aquela gaguejada, né? COCOMO, não, é breve. COCOMO, GECÉ atua com eficiência. E eu já tive, né, pessoal? Já fui gago no passado, né? Melhorei bastante aí. E se você for ver, às vezes eu dou umas travadinhas. Então aqui uma leve travada. COCOMO, GECÉ atua com eficiência. Não era um gago, aqueles gagos assim, profissionais, né? Porque tem gago profissional. Tem gago, pessoal, que ensina o outro a ser gago. Já viu isso? Tem um gago que ele é professor de gagueira para ator. Não tem ator que tem que fazer papel de gago? Ele ensina a pessoa a gaguejar, é o gago profissional. Eu não era um gago profissional. Eu dava umas travadas assim, quando eu estava muito nervoso, eu travava, bloqueava, algumas palavras eu não conseguia falar, tinha que mudar a palavra, mas eu, de tanto treinar, praticar, eu consegui tirar e consigo falar de maneira mais articulada, mas eu tive uma fase muito ruim da vida. Mas olha só, aqui COCOMO, GECÉ atua com eficiência. Então, primeiro é o da cortesia.
Cortesia quer dizer que tem que ser gratuito o serviço, pessoal? Não. Cortesia quer dizer o quê? Tratamento com urbanidade ao usuário. O usuário tem que ser tratado com educação. Olha que coisa maravilhosa se fosse aplicado. Todo serviço que você vai obter do Estado, então, de quem está executando, seja uma empresa de concessão, tratasse todo mundo com educação, tratamento com urbanidade ao usuário. Então, se você vê isso aqui, você vai para uma parada de ônibus, você vê o motorista do ônibus parando o ônibus lá na frente, não para na parada. A pessoa tem que correr atrás. Acho que o cara pensa, vamos botar essa pessoa para fazer uma atividade física, né? Ele vai ter que correr para pegar o ônibus. E aí consegue chegar no ônibus. É aquela luta para poder entrar. Você tem que segurou ali na porta, fala, já estou garantido. Se o ônibus for aqui, eu vou junto. E vai entrando. E aí você vê que não tem esse tratamento com urbanidade, com educação ao usuário. Motorista que às vezes para longe da parada, para no meio da pista, arriscando ali o cidadão que vai entrar no ônibus. Então, só exemplificando para a gente poder visualizar. Cortesia, tratamento educado com o usuário, tá bem? Outro, continuidade. Continuidade quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que serviço público não pode sofrer interrupção, pessoal. Serviço público não pode sofrer interrupção. Essa é a regra geral. Então, pessoal, imagina só, se o Estado, ou então um particular prestando mediante delegação, pudesse parar de executar o serviço quando ele quisesse. Imagina se a empresa de transporte coletivo, ou então a empresa de energia elétrica, dissesse, não, hoje a gente não vai fornecer energia elétrica para a sociedade, não. Hoje a gente vai fechar para poder fazer aqui uma confraternização. Não pode, pessoal. Se está executando um serviço público, tem que ter uma solução de continuidade, pessoal. Só que essa é a regra geral. Pode haver interrupção? Pode. Quais são os casos? Na tela. A lei vai dizer, pode haver interrupção em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em duas situações. Vem comigo. Primeiro caso aqui, situação emergencial. Emergência não exige prévio aviso, não. Emergência, aconteceu, a situação já pode interromper de cara. É uma situação que a lei permite. Aconteceu uma vez aqui em Brasília, que a CAESB, empresa que fornece água, saneamento aqui em Brasília, encontraram um corpo em decomposição em um dos reservatórios da CAESB aqui em Brasília. E olha só, um corpo em decomposição, não pode a pessoa tomar aquela água, aquilo pode ser contaminado. E o pessoal começou a sentir um gostinho salgado na água, essa água está salgadinha, está diferente, e aí foram verificar um corpo em decomposição no reservatório. Tiveram que interromper na hora. A população que era abastecida por aquele reservatório ficou sem água durante algum período, mas era um caso de situação emergencial. Fechou? Segundo caso, ou mediante prévio aviso, em duas situações. Motivada por questões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Então, uma questão de ordem técnica ou de segurança, avisa antes, se pode interromper. Então, a empresa de que presta serviço de luz vai dizer, olha, na semana que vem, nessa hora, nesse horário, nesse local, vamos interromper o serviço de luz de 14 até as 18 horas para fazer manutenção no gerador, para poder trocar o gerador que está em risco de explosão. Questão de ordem técnica ou segurança, avisa antes e pode interromper. Maravilha? Segundo caso aqui, que é o caso mais polêmico. Em razão de inadimplência do usuário observado o interesse público. Então, a questão de inadimplência do usuário, observada aqui o interesse da coletividade. Então, pessoal, o usuário que está inadimplente pode chegar e pode cortar a luz? Pode cortar. E a gente vai falar aqui de corte de luz, mas isso se aplica para todo o serviço público. É porque chega no STJ casos que são corte de luz, são os casos mais frequentes, e a jurisprudência fala muito de corte de energia, mas isso vale para todo o serviço público em casos em que há interrupção. Então, o usuário inadimplente pode cortar? Pode, desde que tenha prévio aviso, nos termos em que a lei vier determinar como é que vai ser o aviso. Não pagou? Depois pode chegar e pode cortar sim. Cuidado, anota aí essa escatodica, pessoal. Escatodica, anota aí, pessoal, coloque aí. O STJ entende que não pode haver o corte de luz
se puder causar dano irreversível ao usuário ou for inadimplente pessoa jurídica de direito público. Então, não pode haver corte de luz se puder causar dano irreversível ao usuário ou for inadimplente pessoa jurídica de direito público. Então, primeiro caso, dano irreversível ao usuário. Uma pessoa que sobrevive na sua casa ligada com a ajuda de aparelhos, a conta de luz às vezes aumenta demais, aumenta muito a depender do aparelho. Nesse caso, então, a pessoa não tem condição de pagar, vão cortar a luz da pessoa? Não vai cortar. Vai ter um dano irreversível, seja uma sequela que não vai conseguir retornar mais, ou então pode acontecer o caso também de haver ali a morte da pessoa, um dano irreversível. Então, nesse caso, não pode cortar, a concessionária vai ter que tentar outros meios de cobrança, entrar na justiça, fazer penhora de bens, que eu acho bem difícil fazer, mas cortar a luz em dano irreversível para o usuário, não pode. Segundo caso, pessoa jurídica de direito público é inadimplente. A União, os estados, DF, os municípios. Imagina que o município está inadimplente com a concessionária, que é uma empresa privada que presta serviço. E aí a município não pagou, pode a empresa cortar a luz de todo o município? Ficar sem luz nas ruas, sem luz nos hospitais, sem luz em toda a administração, nas delegacias? Pode, pessoal? Não pode. É uma questão de segurança pública. Então, a mesma coisa, não vai cortar. A empresa vai ter que tentar outros meios de cobrança, mas cortar a luz, nesse caso, o STJ, ele não vem a admitir. Então, atenção a essa questão da continuidade, que a regra é que tenha continuidade, não tem interrupção, mas nas situações que a lei possibilita, respeitado o que a lei coloca, pode haver sim a interrupção. Fechado, pessoal? Bora para a tela, vem comigo aqui então. Olha só, avançando um pouquinho mais, o que nós temos? Modicidade, pessoal. O que quer dizer modicidade das tarifas? Quando houver cobrança pelo serviço, as tarifas devem ter preços razoáveis. Preços módicos, preços baixos, para que o usuário ele possa usufruir do serviço. Tem serviço que é gratuito, serviço de saúde, vários serviços de segurança. A gente vai custear através, muitas vezes, dos impostos que a gente paga. Mas você não tem que pagar uma tarifa, uma taxa para poder usar de novo. Então, muitos serviços são gratuitos. Agora, quando houver a cobrança pelo serviço, nesse caso, tem que ser preço módico, preço razoável, para não excluir ninguém do acesso ao serviço que é prestado. Fechado? Olha só. O artigo 11 da Lei 8987/95 prevê possibilidade de outras fontes de receitas para o concessionário. Como assim, professor? Imagina que tem aqui uma rodovia que está sob regime de concessão. Quando você vai viajar com o seu carro, Brasil afora, hoje em dia tem muita concessão, não tem os pedágios que a gente paga? E aí tem aquele pedágio que você paga aqui para rodar esse trecho, que seria, por exemplo, de 100 km, 100 km. Só que o Estado pode falar assim, olha, empresa concessionária, essa terra aqui, que é uma terra pública, eu vou permitir que você coloque aqui um posto de gasolina, você alugue para alguém que quer montar um posto, e isso pode reverter para você. Reverte o dinheiro para a empresa concessionária, e ela vai ter também a obrigação de cobrar uma tarifa menor do usuário, que é você, que paga para usar a rodovia, que paga para usar alguns serviços da sociedade que o Estado presta. Então, o Estado pode criar nos contratos de concessão fonte alternativa de receita para o concessionário, refletindo a menor tarifa a ser cobrada do usuário do serviço. Tá bem? Olha o que a lei coloca. Ressalvado imposto de renda, imposto sobre a renda, a criação, a alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. Então, quando o concessionário apresenta a proposta lá na licitação para firmar o contrato de concessão, ele vai ter uma situação, os impostos que ele vai pagar, todos os encargos. Se durante a execução do contrato de concessão, o concessionário tiver um ônus ali a mais, criou um novo tributo, aumentou de mais um tributo que vai trazer um ônus para o concessionário, a lei fala
que o concessionário e o Estado vão ter que sentar e fazer uma renegociação da tarifa cobrada do usuário, seja cobrar para mais ou seja cobrar para menos. Por exemplo, lá em São Paulo, quando foi a questão que deu início às manifestações prévias à Copa do Mundo 2014, a gente, vamos imaginar, tinha as empresas de concessão de linha de ônibus e fornecia o passe estudantil, que fornecia para todos os estudantes. Vamos imaginar que tivesse muito caro o passe estudantil e eles resolvessem talvez extinguir o passe estudantil. Vamos extinguir o passe estudantil, não vai ter mais isso, então está tirando um encargo ali do concessionário. Deveria ter também uma redução da tarifa do ônibus para toda a sociedade. Ou então, vamos estender passe estudantil para várias categorias. Aumenta o ônus do concessionário, tem que sentar e permitir que ele cobre uma tarifa mais cara de toda a sociedade. Então, qualquer alteração durante a execução vai gerar revisão da tarifa, sim. Só uma exceção que a lei colocou. Se houver qualquer criação ou aumento de impostos de renda, a lei ressalvou que isso não implica revisão de contrato de concessão. Foi uma ressalva que a lei colocou. Está bem? E olha só, as tarifas, artigo 13, poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes de atendimento aos vários segmentos de usuários. Então a gente pode ter aqui, pessoal, tarifa diferenciada para quem está em situação diferenciada. Então, nesse caso aqui, pessoal, quem está em situação similar paga a mesma tarifa. Quem está em situação diferenciada, a lei autoriza cobrar a situação diferenciada. A gente tem muitas vezes nas tarifas de água e luz, pessoa que não tem condição de pagar tem isenção. Pessoa que está numa faixa de consumo que é menor paga menos. Quem está consumindo mais paga proporcionalmente o que consome mais e é uma taxa ainda mais elevada, isso pode acontecer. Aqui em Brasília tem um ônibus que ele vai da Esplanada até o aeroporto. É um ônibus diferenciado, a cadeira deita, tem ar-condicionado mais potente, a cadeira mais espaçosa, é um ônibus executivo. Quer um serviço diferenciado? Pode cobrar, sim, tarifa diferenciada para atender os custos de disponibilização desse serviço. Fechou? Então, modicidade como princípio vai cobrar pelo serviço, tem que ter preço razoável, preço acessível. Outro, generalidade ou então universalidade, que decorre do princípio da isonomia, ou princípio da igualdade. Serviço público tem que atender a todos e atender com a mesma qualidade. Mesma qualidade significa regularidade na prestação do serviço. Então eu não posso deixar ninguém de fora. E tem mais, todos que eu vou atender têm que ter a mesma qualidade, está bem? Eu quando era mais jovem, alguns anos atrás, eu tinha 17 para 18, 20 anos, morava numa cidade aqui em Brasília, uma cidade satélite, que é a cidade do Guará 2, e eu pegava muito ônibus, pegava do Guará 2 para o plano piloto, para outros locais, pegava para Taguatinga, andava muito de ônibus, tinha experiência nisso, era expert no assunto. E eu via que muitas vezes eu pegava um ônibus, que era um ônibus que rodava dentro do Guará, Taguatinga, era um ônibus que não tinha a mesma qualidade de um ônibus que rodava ali na Asa Sul, na Asa Norte, que é o plano piloto. O ônibus do Guará, Taguatinga, era aquele ônibus cadeira dura, pau de arara, sem ar-condicionado, era diferente. Pegava um ônibus ali na Asa Sul, na Asa Norte, cadeira acolchoada, ar-condicionado, uma televisão. Então era diferente. Poderia haver essa distinção? Não poderia. Todos que estão na mesma situação têm que ter o mesmo tratamento. Isso é regularidade na prestação do serviço. Então, generalidade ou universalidade quer dizer o quê? Atender a todos que necessitam e atender com a mesma qualidade. Fechado? Segurança. Não causar danos aos usuários. Então tem que prestar um serviço de, por exemplo, energia elétrica, que ela não queime seus aparelhos, que não cause danos à pessoa diretamente. Então, uma empresa de energia elétrica que vive a luz caindo, voltando, que queima seu aparelho, isso não pode acontecer.
Pelo menos não deveria acontecer. E não esqueçam que a prestadora do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos causados. Por quê? Não só o Estado responde objetivamente pelos danos, mas também qualquer particular que está prestando serviço público mediante delegação. Então, causou dano, responsabilidade objetiva. Tem que reparar o dano, bastando comprovar a conduta, dano e o nexo causal. O dolo e a culpa, isso não se demonstra na responsabilidade objetiva, não. Fechado? Então, ser prestado com segurança. Aqui a gente volta o caso, né? Motorista do ônibus não vai parar o ônibus lá na frente, o cara tem que correr. Não vai parar o ônibus a 30 metros, a 10 metros da parada, no meio da pista, para a pessoa ter que se expor em pegar o ônibus, atravessar a pista para pegar o ônibus. Não pode. Tem que ser prestado com segurança e não causar danos aos usuários. Olha esse aqui, pessoal, vocês vão dar risada. Olha só, atualidade. O que significa isso, pessoal? Tem que ser prestado com as técnicas mais modernas possíveis. Olha só, pessoal, ia ser muito bom se isso fosse aplicado, né? Todo serviço prestado com a técnica mais moderna possível que está no mercado. A gente vê que também aqui fica a desejar. Mas a atualidade no serviço quer dizer técnica mais moderna possível que está no mercado. Maravilha? O último aqui, ó, eficiência. Tem que ser uma execução eficiente. Então tem que ser realmente aquela energia, a energia elétrica que não fica caindo toda hora. Tem que ser também o ônibus que não quebra a todo instante, porque já é difícil pegar o ônibus. Quando você pega, ele quebra lá na frente. Aí tem que ficar esperando o outro ônibus chegar. Aí depois você vai entrar junto com a galera que já estava no outro ali, que já está lotado. Olha só, pessoal, por isso que o trabalhador já chega no trabalho puta da vida. O cara acorda cedo, fica na parada de ônibus ali, quando chove, aquela parada pequena, todo mundo se espremendo, molhando ali da cintura para baixo, que a chuva vem de lado, molha tudo, aí consegue entrar no ônibus lotado, o cara vai ali sendo muitas vezes empurrado, alguém bate com o mochila em você, bate o cotovelo, leva até uma sarrada ali sem querer, uma encoxada ali no ônibus, né? E aí o ônibus quebra, tem que se espremer com o pessoal do outro ônibus. Como é que o cara vai chegar no trabalho 8 da manhã feliz, pessoal? Às vezes não chega por conta disso. Então, olha só, a execução tem que ser o quê? Eficiente. Então não pode quebrar toda hora, não pode cair a energia toda hora, a execução ela tem que ser eficiente. Maravilha? Pessoal, se eu perguntar para você o que é, pessoal, serviço público adequado? Se eu perguntar o que é serviço público adequado? O que é, hein? O que você me responderia? O que é serviço público adequado? Isso aqui já foi muitas vezes cobrado em prova discursiva. Discorra o que é serviço público adequado. Bastava você dizer, serviço adequado é aquele que atende a todos os princípios, que é prestado com cortesia, continuidade, regularidade, segurança, atualidade, eficiência, e falar um pouquinho de cada princípio. A importância de conhecer a lei, tá vendo? Quem conhece a lei vai acertar a questão facilmente, quem não conhecia a lei, quem não leu a lei, vai começar a viajar. O que é serviço adequado? Vai começar a trazer ali conceitos que não são os que estão na lei e vai errar totalmente a questão. Então, o serviço público adequado é aquele que atende a todos os princípios do serviço público. Princípios. Então, você pode começar a analisar no seu dia a dia se isso aqui é observado ou não. Vai, de repente, estar com alguma questão que você tem que ir até o INSS e verifica, olha, está havendo aqui cortesia, está havendo urbanidade, está havendo segurança, está havendo eficiência, está havendo continuidade, como é que está? A empresa de telefonia que você tem está respeitando isso aqui? Está me tratando com educação? Você já tentou cancelar um plano, pessoal, de telefonia? Hoje em dia não sei como é que está, mas é um sacrifício. Se você conseguisse ano passado, falar assim, ó, eu quero cancelar o serviço.
Meu amigo, eu acho que na hora tocava uma sirene, cancelar, 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 e falava, olha, nunca você vai conseguir cancelar, nunca na vida. E aí passava para um, passava para outro, passava para outro e para outro, e você podia dizer o motivo que era, que fosse, olha, eu quero cancelar. Por que o senhor quer cancelar? Fala, não, eu quero cancelar porque eu estou achando caro. Não, mas tem esse preço aqui, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tentava tirar o que você argumentou. Não, eu quero cancelar porque eu vou passar para outra companhia. Não, mas a nossa tem isso, tem isso. E passava para um, para outro, você repetia, eles te cansavam. E você nunca conseguia cancelar. Era assim uma tarefa, era mais fácil passar no concurso do que cancelar um plano de telefone. Eu uma vez consegui cancelar porque eu falei assim, moça, eu falei vários argumentos, moça, na verdade, aí depois eu liguei, eu estou ligando, porque eu estou mudando do país. Porque eu dizia que ia mudar de estado. Não, lá no estado que você vai, a gente fornece o mesmo serviço. Eu falei, não, moça, eu estou mudando de país. No país que eu vou, estou indo lá para o Alasca. Lá nem tem a net. Então, quero cancelar mesmo, né? E na época eu cancelei, consegui cancelar porque fui com esse argumento. Hoje é mais fácil, mas tem que respeitar. Então, verifique isso no seu dia a dia e aplique quando você estiver lá no INSS, tá bem? Vamos só fechar aqui. Intervalo de um minutinho só, toma água, a gente já dá sequência a serviços públicos. Até lá, venha com a gente.